Imagine um assassino tão furtivo que consegue acabar com 100 milhões de vidas antes que alguém perceba. Agora, reduza esse predador ao tamanho de uma moeda de 1 centavo. Dê a ele um brilho verde esmeralda hipnotizante e uma fome insaciável por destruição. Assim nasce o Besouro Esmeralda, uma criatura aparentemente inofensiva, mas que vem silenciosamente devastando as florestas da América, atacando uma árvore de cada vez bem debaixo dos nossos narizes. Tudo começou em 2002, quando misteriosos buracos em forma de D começaram a aparecer nos freixos ao redor de Detroit, Michigan. Na época, ninguém suspeitava que aqueles pequenos orifícios sinalizavam o início de um dos desastres ecológicos mais devastadores da história dos Estados Unidos. E pensar que tudo isso começou de maneira tão simples, com paletes de madeira, esses besouros viajaram da China para a América, pegando carona em materiais usados no transporte de mercadorias. Quando o primeiro exemplar foi identificado, o estrago já estava feito. Eles haviam passado anos espalhando-se silenciosamente e matando árvores antes de finalmente serem descobertos. Mas quando chegaram ao palco principal, não perderam tempo. Em questão de poucos anos, esses invasores metálicos e verdes ultrapassaram as fronteiras de Michigan, dizimando os freixos estado após estado. Hoje foram detectados em 36 estados, deixando um rastro de destruição que já custou centenas de milhões de árvores. Em algumas áreas, o impacto foi quase total, com até 99% dos freixos sendo eliminados. Pense nisso, um besouro menor que sua unha mindinho causou mais danos às florestas do que furacões e incêndios florestais combinados. Como eles conseguem? Embora os besouros adultos sejam um problema, são as larvas que assumem o papel de verdadeiros assassinos. As fêmeas depositam ovos em pequenas rachaduras na casca das árvores. Assim que os ovos eclodem, as larvas começam a cavar sob a superfície, deixando para trás túneis ondulados em forma de S. Mas esses túneis não são meras marcas, eles são cortes fatais no sistema vital da árvore. Sob a casca, há um delicado circuito que transporta água e nutrientes das raízes até as folhas. As larvas interrompem esse fluxo, essencialmente matando a árvore de fome. Uma única árvore pode abrigar centenas dessas larvas vorazes. Cada larva traça seu próprio caminho de destruição, e em apenas 3 a 5 anos, mesmo o freixo mais robusto estará condenado. E aqui vem a virada cruel. As árvores norte-americanas não têm defesa natural contra essa ameaça. Na Ásia, onde o besouro verde esmeralda evoluiu, os freixos passaram milhões de anos desenvolvendo resistência. Mas na América do Norte, é como expor uma população desprotegida a uma doença completamente nova, uma sentença de morte para as árvores. E o que agrava ainda mais a situação, a velocidade com que esses besouros se espalham. Por conta própria, eles não voam longe, talvez 12 a 15 milhas por ano. Mas os humanos, sem querer, transformaram esses invasores em passageiros de alta velocidade. Lenha infestada, mudas de viveiro e materiais de construção têm sido transportados para novos territórios, oferecendo caronas gratuitas aos besouros. Cada pedaço de madeira embalado para um acampamento ou uma construção pode carregar esses assassinos em miniatura. Até 2006, apenas 4 anos após a primeira detecção, eles já haviam se espalhado para Indiana, Ohio e Illinois. Em 2009, chegaram a Minnesota. Apesar das tentativas de impor quarentenas, já era tarde demais. Os besouros estavam sempre um passo à frente. Uma única árvore infestada pode produzir besouros suficientes para devastar todos os freixos em um raio de milhas. Esses especialistas em pegar carona foram encontrados em caminhões, trens e até barcos, e assim que chegam a uma nova área, é o fim do jogo para os freixos locais. Hoje, mais de 20 anos depois, o besouro verde esmeralda continua em sua marcha implacável. Florestas inteiras foram transformadas em cemitérios de árvores mortas e moribundas, enquanto a destruição segue sem sinais de parar. O impacto desse pequeno invasor vai muito além da ecologia. Ele é devastador também para a economia. E o pior, não há solução simples. Na próxima vez que você ver um palete de madeira ou embalar lenha para uma viagem, pense no que pode estar pegando carona. Esses besouros podem ser minúsculos, mas causam estragos gigantescos. Entre 2002 e 2024, o besouro verde esmeralda custou aos Estados Unidos impressionantes 120
22,5 bilhões de dólares, mais do que os danos do furacão Katrina. Mas, ao contrário de um furacão que vem e vai, essa invasão continua drenando recursos ano após ano. Os gastos incluem a remoção de árvores mortas em áreas urbanas, um trabalho que pode custar cerca de 850 dólares por árvore. Além disso, há os custos de substituição, aplicação de inseticidas em árvores sobreviventes e medidas de quarentena para conter a propagação. Cidades e proprietários desembolsaram milhões para evitar que árvores mortas caíssem em linhas de energia ou calçadas. O impacto vai além das florestas. O freixo, antes valorizado na fabricação de tacos de beisebol, móveis e pisos, sofreu um golpe fatal. Cerca de 23% dos tacos da liga principal eram feitos de freixo, não mais. Empresas tiveram que reinventar seus produtos e comunidades indígenas perderam algo ainda mais valioso, a matéria-prima usada em cestos tradicionais, profundamente ligada à sua cultura e história. Com o desaparecimento dos freixos, elas estão perdendo uma parte insubstituível de sua herança. Freixos não eram apenas bonitos, eram fundamentais. Eles ajudavam a estabilizar o solo, baixavam as temperaturas urbanas, forneciam sombra, reduziam custos de energia e abrigavam inúmeras espécies. Perder essas árvores significa perder ecossistemas inteiros. Diante da gravidade da situação, cientistas precisaram ser criativos. Em 2007, pesquisadores foram até a Ásia para estudar como os freixos locais lidavam com o besouro em seu habitat nativo. A resposta? Pequenas vespas parasitas, inimigas naturais dos besouros. Essas máquinas de guerra biológica colocam seus ovos sobre ou dentro das larvas do besouro, transformando-as em alimento para seus filhotes. Após extensos testes para garantir que essas vespas não causariam novos problemas ecológicos, 3 espécies foram liberadas nos Estados Unidos. Cada uma delas ataca o besouro em uma fase diferente da vida, dos ovos aos adultos. Além disso, zonas de quarentena foram criadas, abrangendo até estados inteiros, para restringir o transporte de madeira infestada. Em algumas regiões, mover lenha entre estados tornou-se ilegal. Cães farejadores foram treinados para detectar os besouros em madeira, enquanto armadilhas coloridas e perfumadas imitavam árvores estressadas para atrair os invasores. Embora não suficientes para conter a invasão, essas armadilhas ajudam os cientistas a rastrear sua disseminação como migalhas de pão no rastro da destruição. Mas então a natureza lançou uma surpresa. Em áreas onde 99% dos freixos morreram, algumas árvores resistiram. Essas sobreviventes, apelidadas de persistentes, mostraram sinais de resistência natural aos besouros. Pesquisadores começaram a estudá-las, descobrindo que algumas produzem compostos químicos em sua casca que as tornam menos atraentes ou mais resistentes ao ataque. Essa descoberta abriu uma nova janela de esperança. Será possível salvar os freixos e restaurar parte do equilíbrio perdido? É como encontrar pessoas naturalmente imunes a uma doença fatal. Em Michigan, por exemplo, foi descoberto um freixo azul que sobreviveu mais de 15 anos em uma área onde quase todos os outros freixos sucumbiram. Inspirados por essa resistência, cientistas estão coletando sementes dessas árvores sobreviventes e cultivando-as em viveiros, com a esperança de criar uma nova geração de freixos resistentes aos besouros. O besouro verde esmeralda pode ter deixado um rastro de destruição, mas também desencadeou uma verdadeira corrida contra o tempo, uma batalha épica para salvar uma das espécies de árvores mais icônicas da América. Talvez, apenas talvez, essas raras sobreviventes sejam a chave para reverter a maré. E enquanto isso, a natureza está mostrando sua capacidade de se reinventar. Os pica-paus, por exemplo, estão prosperando em meio a essa devastação, transformando árvores infestadas em um buffet sem fim. Outros insetos que dependem de madeira morta também entraram na dança, criando novas cadeias alimentares. Até os fungos têm desempenhado um papel importante, colonizando freixos mortos e fornecendo abrigo para outras espécies. É como assistir a um ecossistema se reconstruir diante de nossos
nossos olhos. E as surpresas não param por aí. Em 2020, cientistas observaram que algumas árvores começaram a revidar, desenvolvendo tecidos que esmagam fisicamente as larvas dentro da casca, o equivalente natural a um sistema imunológico evoluindo em tempo real. Mas enquanto essas árvores inovam, os besouros também não ficam para trás. Em 2015, eles começaram a atacar árvores de franja branca em Ohio e em 2019 avançaram para oliveiras em Michigan. É como se estivessem ampliando seu cardápio, uma espécie de praga gourmet. E há ainda outro fator imprevisível, a mudança climática. Invernos mais quentes significam menos besouros mortos pelo frio e estações de crescimento mais longas, dando-lhes mais tempo para invadir novas áreas. Regiões que antes eram seguras, por serem muito frias, agora se tornam alvos. Alguns cientistas até preveem que esses besouros podem avançar para partes do Canadá, outrora consideradas intocáveis. Mas nem tudo é má notícia. Comunidades estão encontrando formas criativas de transformar a tragédia em oportunidade. Cidades como Milwaukee reaproveitam a madeira de freixos mortos, criando móveis, obras de arte e até instrumentos musicais por meio de iniciativas como o Wood Lab. É uma maneira de homenagear o legado das árvores enquanto transformam a perda em algo belo. Talvez a mudança mais significativa esteja na forma como planejamos o futuro das florestas urbanas. A adoção da chamada Regra 10-20-30, que limita o plantio a não mais do que 10% de uma espécie, 20% de um gênero ou 30% de uma família em qualquer cidade, está redefinindo como pensamos nossas paisagens verdes. Essa abordagem funciona como uma apólice de seguro viva, projetada para evitar que uma catástrofe como essa aconteça novamente. Comunidades e cientistas estão se mobilizando para enfrentar a devastação causada pelo besouro verde esmeralda. Iniciativas como adoção de árvores, programas de voluntariado, uso de aplicativos e sequenciamento de DNA ajudam a monitorar e combater a praga. A invasão reformulou o comércio global e destacou a vulnerabilidade dos ecossistemas, mas também revelou a resiliência da natureza. Freixos resistentes mostraram capacidade de adaptação, comunicando-se através de redes subterrâneas. Espécies como pica-paus ajustaram seus hábitos alimentares, enquanto árvores mortas continuam sendo importantes habitats. Vespas parasitas e novas gerações de freixos resistentes trazem esperança de recuperação. Essa crise oferece lições sobre adaptação e prevenção de futuras invasões, mostrando que, mesmo diante de perdas, é possível aprender, se renovar e criar um futuro mais resiliente. Então, da próxima vez que você olhar para um simples pallet de madeira, lembre-se, ele pode carregar mais do que mercadorias, pode carregar histórias de destruição e adaptação. Se você gostou dessa jornada pelo inesperado, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que vão abrir sua mente. E lembre-se, às vezes o maior impacto vem das menores coisas. Fique curioso e atento!